Graça e paz, amados, amém? Aqui é o Robson Garcia, né? No canal Pregando a Palavra de Deus. Fiquei um tempo sem postar vídeos. Infelizmente, eu e minha esposa, né, Alessandra, nós tivemos Covid. Mas, para honra e glória do nome de Deus, não tivemos nenhuma complicação. Passamos esse período, já estamos sarados no nome de Jesus. Logo, logo estaremos aí a todo vapor novamente. Amados, eu gostaria de expor para os amados nessa manhã um texto do livro de Daniel, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 28, amém? A palavra de Deus aqui no título vai falar aqui o sonho sobre os 4 animais, amém? No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado na terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de um homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, ao qual levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os seus dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que vi o outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Opa, me perdi aqui. E tinha também um animal, este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso, de sobremodo forte, ao qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Eram diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nestes chifres haviam olhos, como os de homem, e uma boca que lhe falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciões de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, miríades e miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e eis que o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu um dos filhos do homem, um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos e as nações
dos homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. As visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse que e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falavam insolências e pareciam mais robustos do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez a justiça aos seus santos, aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, ao qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os seus santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal que lhe tirar para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbam, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Bom, está bem claro que essa palavra ela está falando sobre o reino de Cristo, né? O reino de Deus ele é presente, ele já está pronto, já nasceu pronto. O reino de Deus ele é um reino que existe, está no meio de nós, né? Nós somos a igreja de Cristo, nós fazemos parte do reino de Cristo. Mas Deus está lá no seu trono, né, fazendo juízo de todas as coisas. E os seus anjos estão lá o adorando e estão ali, né, glorificando esse Deus. O reino de Deus ele já existe. É um reino presente, né? O reino de Deus ele vai ser universal aqui na Terra. O reino de Deus ele vai acontecer quando for a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso aí será a plenitude, né, do reino de Deus. O reino de Deus ele virá e ele será universal, será para todo o universo, será para o reino onde ele está, será para toda a terra, será em todo lugar. Este será o reino de Deus na segunda vida de Jesus. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, né? Ele virá e julgará, né, todo homem, julgará toda potestade maligna,
Deus, ele trará juízo, fará separação. É isso uma das verdades, né, que nós podemos citar aqui, que o reino de Deus ele existe, ele é presente, né? O reino de Deus ele será eterno, ele será universal. O reino de Deus ele será interno. Essa palavra ela fala que ele vai vir e ele vai dar um tempo para essas coisas acontecerem. Mas passado esse tempo, Deus ele lançará, né, a serpente do mal no lago de fogo, né, lançará todos aqueles que o seguem, os seguem a serpente do mal, né, será lançado junto com ele no fogo ardente. E aí o reino de Deus vai ser instituído e ele será dado aos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo somos nós, a igreja de Deus. Esses são os santos do Altíssimo. Nós seremos, né, nós reinaremos no reino de Deus junto com ele, nós assentaremos à mesa com ele, nós o serviremos, o louvaremos, mas não só seremos servos, mas reinaremos com ele. Nós vamos gerir esse reino, o reino dos céus, né? E vai prevalecer sobre todos os reinos. E esse reino, amado, ele será partilhado com todos os santos, aqueles que morreram martirizados por perseguições malignas, né? Pelos servos de Satanás. Essas pessoas aqui, eles vão poder estar gozando, né, da santificação, da glória de Deus, de estar sendo partilhado um reinado do Altíssimo junto com eles, porque eles estarão recebendo ali uma coroa. Ali, nesse momento, os santos de Deus do Altíssimo farão parte, né, deste reino, reinará junto com ele. E é isso que essa palavra fala, né? Fala sobre o reino de Deus. Ele está mostrando ali para Daniel como que vai acontecer as coisas, né, no dia do juízo final. É como se fosse um adianto para Daniel sobre o que foi falado lá no livro de Apocalipse, né? Foi mostrado a Daniel ali sobre todas essas coisas que haviam de acontecer. Daniel ficou assim, espantado, tenebroso, ficou com medo, né? Ele ficou perturbado. Então, aqui essa palavra ela fala que a terra ela vai passar por grandes aflições e que o diabo está encolorizado, né? Ele está ali raivoso, lutando para que ele possa levar a maior quantidade de pessoas junto com ele. E ele vai agir de forma terrível nos dias de hoje, lançando, né, muita gente no lago de fogo. O mal que deprimia Daniel, ele permanece até os dias de hoje, né, sobre todas as nossas vidas. Não importa, porém, o que está à frente, Deus ele está no trono. Foi o que nós dissemos, que ele está presente, o reino dele está presente. Deus ele está no trono. E todos os inimigos de Deus que oprimem a igreja, eles serão julgados e eles serão condenados, né? São os reinos que têm oprimido. Os santos do Altíssimo, eles serão julgados. Tá se dando um tempo para eles, mas eles serão julgados pelos seus crimes diante do Senhor. E eles serão condenados. E o noivo da igreja, ele vai voltar e ele vai reinar. E a plenitude do reino de Deus vai estar no meio de nós. É o que essa palavra ela fala no nosso coração. Amado, essa palavra, desculpa, ela fala que nós precisamos estar perseverantes, que nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Essa palavra, ela nos alerta que só aqueles que perseverarem, aqueles que por amor da palavra de Cristo morrerem por ela, que não negarem a Ele,
essa palavra fala que a esses será partilhado o reino de Deus. Que nós sejamos esse povo, né? Os santos do Altíssimo. Que nós sejamos firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe que nós não sejamos perseguidos dessa forma, ou como muitas pessoas foram. Mas se nós formos, que o Senhor venha nos dar força, que nós venhamos ter a paz no Senhor, descansar no Senhor, até nos momentos das lutas, porque grandes são as lutas para se manter na presença do Senhor. Imagina quando a igreja era perseguida, ainda é, mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade. E muitas vezes nós não sabemos usar essa liberdade que nós temos de propagar o reino de Deus. Amado, propague o reino de Deus e persevere na presença do Senhor. Porque independente das lutas, independente de tudo que nós passarmos, o reino é de Deus. Deus prevalecerá contra o mal e a recompensa daqueles ao qual não desistiram de seguir a verdade que é Cristo será coroado e terá parte nesse reino. Amados, que o Senhor nosso Deus venha nos fortalecer, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos permanecer firmes na presença de Deus, que nós possamos povoar o reino de Deus com muitas almas, que nós tenhamos sede de almas. Deus, Ele fala para nós nessa palavra, persevere, porque o meu reino está próximo. Amém? Que essa palavra fale no seu coração, assim como falou no meu coração. Que Deus possa levá-lo a refletir sobre isso. E que Deus venha te fortalecer, tu e tua família. E que você venha ser um servo fiel, um servo que propaga o reino de Deus para todo aquele ao qual você tiver contato. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica essa palavra para os amados nessa semana. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida com muita paz, muita saúde e muita prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Amém? Deus abençoe.